A necessidade da graça, aula 2, primeira parte, Tratado da Graça. A doutrina católica ensina que a graça de Deus é absolutamente necessária para a salvação. Desde os primeiros séculos, a Igreja reconheceu que a natureza humana, embora criada boa, foi ferida profundamente pelo pecado original e perdeu a harmonia que possuía com o Criador. Por essa razão, o homem não é capaz, por suas próprias forças, de retornar à amizade divina ou de alcançar o fim sobrenatural para o qual foi criado. A graça não é um adorno ou um simples auxílio moral, mas uma força interior que transforma e diviniza o homem, tornando-o capaz de participar da vida de Deus. Sem a graça, o homem pode conhecer o bem e desejar o bem, mas não tem a força interior para realizá-lo plenamente diante de Deus. Na Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo afirma que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. O homem foi criado para viver em comunhão com o Criador, mas o pecado introduziu uma desordem radical que enfraqueceu sua vontade e obscureceu sua inteligência. A liberdade humana permanece real, porém inclinada ao mal. O homem ferido é capaz de atos bons na ordem natural, como ajudar o próximo ou buscar a justiça, mas é incapaz de realizar o bem sobrenatural, isto é, amar a Deus sobre todas as coisas e buscar a glória eterna. A graça, portanto, é a força divina que cura a ferida do pecado e abre novamente o caminho da comunhão com Deus. A história da Igreja mostra que essa verdade foi defendida com firmeza diante de graves erros. No século V, surgiu a heresia do pelagianismo, representada por Pelágio, monge que ensinava ser possível ao homem alcançar a salvação com suas próprias forças, sem a ajuda da graça divina. Segundo ele, o pecado de Adão afetou apenas o próprio Adão e não toda a humanidade, de modo que cada homem nasceria em estado moralmente neutro, capaz de escolher o bem por si mesmo. Essa doutrina negava a necessidade interior da graça e reduzia a redenção de Cristo a um simples exemplo moral. Contra esse erro se levantou o Santo Agostinho, que, movido pela experiência da própria conversão, proclamou a primazia absoluta da graça. Em suas obras A Graça de Cristo e o Pecado Original e o Espírito e a Letra, o doutor de Hipona mostrou que, sem a graça, o homem não pode sequer começar a se voltar para Deus, pois é a própria graça que desperta o coração e move a vontade ao bem. Para Agostinho, a graça não apenas ajuda, mas precede e sustenta todos os atos salvíficos. Deus chama, inspira e fortalece a liberdade humana, tornando possível a resposta do homem à salvação. O Concílio de Cartago, realizado no ano de 418, confirmou a doutrina agostiniana e condenou o pelagianismo, declarando que mesmo o início da fé é dom de Deus. A Igreja afirmou que a natureza humana, depois da queda, não perdeu o livre-arbítrio, mas este foi enfraquecido de tal modo que não pode realizar o bem sobrenatural sem a intervenção da graça. Posteriormente, no século VI, surgiu uma forma atenuada do mesmo erro, conhecida como semi-pelagianismo. Essa doutrina, defendida por alguns monges da Gália, admitia a necessidade da graça para a salvação, mas afirmava que o primeiro passo para Deus poderia ser dado pelo homem, que então receberia o auxílio divino. Em outras palavras, o homem começaria o processo da conversão e a graça apenas completaria a obra. Essa concepção foi igualmente rejeitada pela Igreja, pois ela fere a verdade de que toda a iniciativa da salvação vem de Deus. Continua na próxima aula.